Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé. Saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está aí no norte, no sul, no leste e no oeste do Brasil. Você que está fora do Brasil, por gentileza, receba o meu fortíssimo abraço, tá? Bom, hoje falaremos sobre um tema que é muitíssimamente importante. Olha só, problemas cruciais contra a existência de Deus. Apologética ateia para questões difíceis da vida. Esse é o subtema, tá bom? Então, se você gostar do nosso conteúdo, se você gostar do nosso programa de hoje, por favor, vou pedir a você, vou te convidar para que você se inscreva, curta, comente, compartilhe, para que você seja membro do nosso canal, para que você ative o sininho das notificações. E vou te pedir encarecidamente também que você me ajude nesta causa. Por gentileza, não é fácil carregar todo o peso desta responsabilidade sozinho. E outra coisa, para você, por exemplo, que chegou aqui pela primeira vez e não conhece o nosso conteúdo, saiba que o canal Além da Fé, ele se manifestou para desfazer as mentiras e as obras maléficas das religiões, tá bom? O nosso trabalho é de enfrentamento, por isso, nos apoie. Ajude a financiar esse projeto, tá ok? Bom, vamos chamar agora a vinheta e já voltaremos. É VaptVupt. Fica comigo, vamos lá. Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. Se a gente não usa um neurônio para pensar. Eu falo, se você vê alguém ressuscitando o morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Além da Fé com Jason Ferrer. A realidade, simplesmente ela destrói toda a imagem, todo o conceito e toda a ideia que nós fazemos sobre a vida, sobre os deuses, sobre algo soberano, algo que domine, sobre uma mente inteligente. A morte, por exemplo, ela predomina diante da vida. E por falar em morte, a morte ela acaba com tudo, acaba com a vida, ela acaba com os deuses, ela acaba com a esperança, acaba com a fé, com a memória e com tudo que nós somos e com tudo que nós achamos ser. Gente, este mundo é só mistério. É um mundo extremamente assombroso. Nós não estamos em um lugar de vida. Nós estamos em um lugar de morte. É este mundo. Não somos nada superiores. Nós não temos a maior superioridade sobre absolutamente nada. Apenas nós tiramos um dia de caçador, mas somos a caça também. A gente sabe que os nossos corpos são alimentos de animais. Alimentos de insetos, adubo para a terra. E eu tenho uma teoria, eu tenho pelo menos uma hipótese que essa nossa energia, essa energia que nós estamos agora preservando, ela servirá de alimento para os seres ou para coisas, sei lá, cósmicas. Gente, o mundo é extremamente confuso e completamente estranho. Não podemos nunca e sequer imaginarmos que temos um Deus, muito menos um pai, um amigo, um protetor, um defensor ou alguém que se relacione conosco. Parece estranho o que eu vou falar para você, mas essa é a realidade. Estamos nessa terra do mesmo modo como as galinhas estão nas granjas, como os porcos estão nos chiqueiros, como as ovelhas estão nos currais, como os bois estão nos pastos. E tudo indica e tudo colabora para que a gente possa imaginar que o nosso destino e o destino de todos os seres que habitam a Terra é um frigorífico cósmico, onde provavelmente a nossa energia ou o que somos servirá de consumo, de compra, venda, dentro de alguma sociedade avançada, que tem por nós o mesmo olhar que nós temos pelos bois de corte. Eu sei que é muito doido para que uma pessoa agnóstica, ateia, possa pensar nessas coisas, mas às vezes eu fico pensando nisso. Fico pensando nessas hipóteses. Observando a natureza com atenção e com detalhe, sem os óculos místicos do encantamento, sem os óculos da religião, podemos facilmente dizer que não existe outro inferno senão este mundo. Este mundo é um inferno que a gente vive.
Aquelas pessoas que olham para este mundo selvagem, carnívoro, hostil e perigoso como se fosse um conto de fadas ou um lugar especial, criado por Deus, um Deus que nos ama, um Deus que nos protege, que nos defende, só pode estar completamente hipnotizado, só pode estar drogado, a mente só pode estar danificada, porque não é possível coisa dessa. A vida é demasiadamente cruel e horrenda para ser chamada de linda e prazerosa, pessoal. A vida é simplesmente frágil, ela é fugaz, como também ela é rodeada, ela é recheada de dor, de sofrimento, de lamento, de tortura e morte, desde o nascimento ao fim desta triste labuta que nós vivemos. Não é possível que haja um Deus ou que tenha um Deus por aqui, muito menos perto de nós e inclinado, com seus ouvidos atentos e inclinados para nós. A Bíblia, por exemplo, ela tenta nos confortar com histórias. Mas será que nós deveremos viver simplesmente de histórias, Brasil? Nós temos, por exemplo, aquele Deus, um Deus todo-poderoso que fez um projeto extraordinário e poderoso para Israel em pleno deserto. Aí as roupas não envelheciam do povo que estava no deserto. Os sapatos dos israelitas que saíram do Egito não se acabavam. A comida não faltava. As pernas não inchavam. O povo não ficava doente em nenhum momento. Quando o povo começou a ficar doente, Moisés levantou a serpente no deserto para que todo aquele para que a serpente olhasse pudesse ser curado. Quer dizer, havia uma nuvem de dia para proteger o povo de Israel e havia uma coluna de fogo à noite para protegê-los do frio intenso. Enquanto que você tem essas histórias contadas aqui na Bíblia, existem crianças que estão morrendo de fome, de sede, e tem pessoas dizendo: espera que Deus vai agir, está tudo no controle de Deus. Existe um Deus que está por trás de todas as coisas, existe um Deus soberano, existe um Deus que te ama, existe um Deus que te protege. Por favor, gente, isso não é resposta. Existem guerras para todos os lados, guerras entre micro-organismos, pestes, bactérias, vírus, sabe, tudo isso. E quem está por trás de todas estas coisas? Quem está? Existe uma inteligência poderosíssima por trás disso? Não existe, Brasil. Não existe. Eu sei que você que está do outro lado, pode ser que você não goste do que eu falo, pode ser que as minhas verdades ou as minhas ideias, elas combatam você na ferida, mas esta é a pura realidade. Não adianta eu ficar olhando para o céu com muita fé e pouca luta que nada vai acontecer. Eu não acredito e não quero e não posso e não devo acreditar num Deus que promete céu, que promete ouro, ruas de ouro, de cristal, de prata, de jaspe, e deixa uma criança neste exato momento passando fome, sabe, casas sendo derrubadas, sabe, por enchentes, da qual Deus poderia ter um controle por trás de tudo isso, e não tem, Brasil, não tem. Então não adianta você vir com um papo para boi dormir, porque estas coisas não mais nos preenchem. Não adianta, por exemplo, as testemunhas de Jeová virem aqui com seus livros sagrados, com a sua Bíblia sagrada, com a tradução do Novo Mundo, tá aqui, ó, tá vendo? A tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Cada religião vai tentar, de alguma forma, espiritualizar as coisas. Não existe Deus nenhum, de canto algum, de espécie alguma, de tamanho nenhum, preocupados conosco. E a gente vê aqui, por exemplo, o povo aqui falando, né, o Outro Testamento de Jesus Cristo, o livro de Mórmon, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, falando sobre Jesus, falando sobre as coisas, falando sobre coisas que eles não vivem. E vocês que estão do outro lado, que combatem o ateísmo, eu gostaria que vocês mudassem esta realidade e não ficassem dando respostas subjetivas. Respostas como a Ellen White dá aqui no seu livro, O Grande Conflito Cósmico. Como, por exemplo, o Rodrigo Silva e o Leandro Quadros, né, falando sobre um conflito cósmico, sobre uma guerra espiritual. Gente, por favor, parem com isso. Isto é loucura, isso é asneira. Teologia é loucura. Não existe essa guerra no céu entre Miguel, os anjos, os demônios. Tudo isso são fantasias, são peças teatrais gregas.
E vocês estão trazendo tudo isso para os dias de hoje como se todas estas coisas fossem verdades. Por favor, vão estudar. Tem o masdeísmo aí através do zoroastrismo, a doutrina de Zoroastro que prega tudo isso. E ele não era judeu, Zoroastro não era cristão, Zoroastro não era muçulmano. E já falava sobre estas coisas, sobre guerras espirituais, sobre Santa Ceia, falava sobre o ungido que viria, falava sobre o Espírito Santo, falava sobre batismo, falava sobre tudo, sacrifício, todas as coisas. E foi a primeira religião monoteísta do mundo. E vocês vêm trazendo as mesmas coisas, sabe, bebendo das mesmas fontes de Platão e de outros esotéricos lá atrás. E vem trazer tudo isso para o ano de 2021, para o século XX, pessoal. Para o século XXI, eu quero dizer. Gente, por favor, como que uma pessoa como Leandro Quadros, como que uma pessoa, um antropólogo ou um arqueólogo, ele pode se pegar num livro desse aqui do século XIX, do século XVIII, para poder falar sobre como resolver problemas espirituais. Problemas espirituais. Coisas estas, gente falando, mortais falando da imortalidade. Pessoas que nunca subiram aos céus, nunca desceram ao inferno, nunca foram a purgatório, nunca foram ao limbo, não conhecem nada sobre vida após a morte. Vem dar lição de moral. Vou dar um conselho para você. Fica longe de participar de divisão, de calúnia e difamação de pastor. Fica longe disso. Quer arrumar problema para a tua vida? Entra nisso. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. Só não arruma problema. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, já vi gente morrer. Eu estou falando aqui. Eu já vi gente morrer. Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. Meu irmão, não toma atitude contra pastor. Não entra nessa furada, não vai. Eu vejo, por exemplo, aqui a voz do silêncio de Helena Blavatsky. Quer dizer, falando sobre esoterismo, sobre um plano que existe por trás de todas as coisas, que existe uma voz silenciosa, um Deus poderoso, uma inteligência suprema, sabe? Existe uma espiritualidade universal dentro de cada pessoa. Aí daqui a pouco você tem outro espiritualista, um coach da espiritualidade, Deepak Chopra, falando sobre essas mesmas coisas, como conhecer Deus, como conhecer Deus. E ele tenta colocar tudo isso daqui dentro de 158 páginas para explicar como conhecer Deus. Um cara que é um comedor de feijão, de arroz, um cara que é comedor de bicho, um cara que pega um bife e faz um cara que abre um porco ao meio para comer, e um cara desse vem falar sobre a essência da jornada da alma ao mistério dos mistérios. Qual é a autoridade que Deepak Chopra tem, ou que Helena Blavatsky tenha, ou que Ellen White possa ter, ou que Joseph Smith possa ter, ou que Charles Taze Russell possa ter? Nenhum, pessoal, nenhuma autoridade. Coloca isso na tua cabeça, cara. Não existe nenhuma autoridade. Allan Kardec, esse cara não fala com espíritos. Esse cara nunca, jamais, e por hipótese alguma, falou com algum espírito. E ele está escrevendo o livro dos espíritos. O cara escreve o livro dos médiuns para se contatar, para se comunicar com os médicos. Isso é brincadeira, rapaz, um negócio desse. Quer dizer, quanto mais ignorante, quanto menos estudo tiver a pessoa, mais ela cai nessas ciladas. Elas acreditam nessas bobeiras do dia a dia corriqueiro porque ela quer acreditar, ela quer confirmar as suas ideologias, ela quer confirmar as suas crenças. E para isso, os pastores estão aqui, vendendo isso aqui, vendendo Bíblia, vendendo livro. Deepak Chopra, por exemplo, é um grande palestrante que arrasta milhares de pessoas, pagando milhares de dólares por cada uma das suas palestras. E as pessoas falando sobre espiritualidade. E quando a gente vem aqui acionar essa
essa verdade, falar essa verdade na lata das pessoas para que elas se tornem pessoas mais maduras, mais conscientes e mais reais, elas acabam ferindo a gente mesmo, sabe? Ela acaba denegrindo a imagem do ateísmo, pensando que o ateísmo é o que, finalmente? Gente, esse mundo é extremamente covarde, ele é injusto, é um mundo desgraçado, é um mundo ruim, é um mundo danoso, perigoso, é um mundo extremamente assolador. Ele é demasiadamente assolador para ter sido criado por um Deus benevolente, soberano e poderoso, Brasil. Algumas pessoas acham que a culpa... Mas a culpa não é de Deus, mas do livre-arbítrio do ser humano. Gente, isso pode ser verdade, essa ideia. Pode ser verdade caso não exista algum Deus. Mas se existisse, ou se existe algum Deus, algum Criador, a culpa total e plena seria desse Criador. Porque ele poderia ter feito algo diferente e não fez. Ele poderia hoje fazer alguma coisa diferente e não faz. É infinitamente improvável que algum Deus tenha feito a natureza da maneira como ela é. É improvável, Brasil. Tsunamis, maremotos, raios, terremotos, vulcões, morte de astros, extinções em massas de raças inteiras. E você acha mesmo que existe uma inteligência poderosíssima? Gente, somente um psicopata criaria seres tão selvagens, seres predadores, assassinos, perigosos, impiedosos, seres completamente injustos, cruéis, covardes, seres estes que tomam conta dos céus, que tomam conta da terra, proliferam os mares, os mundos subatômicos, onde jamais os olhos chegaram, e esses monstros estão lá, de forma invisível, microscópica. Micro-organismos se degladiando, se matando, sabe? Desde o átomo à galáxia, tudo é selvageria e morte, Brasil. No universo, de uma ponta a outra, não existe essa tal chamada piedade, apenas selvageria e morte. No universo observável até agora, a única coisa que a gente viu foi a falta de piedade, a falta de compaixão. Aqui é assim, ou você mata ou você morre, não existe meio termo. Este mundo é um verdadeiro inferno. É por isso, Brasil, que eu prefiro analisar os deuses. Eu prefiro analisar todos os deuses antes de me prostrar, antes de acreditar em coisas totalmente inimagináveis. Usando até mesmo um pouco a filosofia contra a teologia, gente, um ser completamente perfeitíssimo, ele não criaria o imperfeito. Agora, por quê? Primeiro, o imperfeito não existiria. Segundo, o imperfeito seria uma agressão à natureza daquilo que é perfeito. Terceiro lugar, a imperfeição não teria o menor espaço para existir, já que não existe lugar onde Deus não exista. Gente, a mortalidade ela é completamente incompatível com a imortalidade. Uma é oposta à outra. Deus, sendo imortal, entenda, Deus, aí, esse mesmo Deus, ou qualquer Deus que você acredite, ele sendo imortal, a mortalidade jamais existiria, já que a mortalidade, ela danifica a natureza da imortalidade. Pessoal, a vida, ela é danificada, seriamente danificada pela morte. Se Deus, ele é vida, Brasil, a sua vida é imortal, ela deve ser imortal. Logo, sobre ela não existiria o peso da morte. Isso é uma questão de lógica. Se a morte, por exemplo, ela existe e danifica a vida, então, meu querido, a vida não possui a natureza da imortalidade. E se Deus fosse onipresente, Brasil, e ele fosse onipotente, a morte não existiria de modo algum. Ou seja, a morte, ela não existiria em nenhum canto, em nenhum cômodo, em nenhum espaço, em nenhuma esfera, porque Deus é o tudo no todo. Gente, onde há luz, onde existe luz, terminantemente não existe escuridão. Onde existe Deus, terminantemente não existe morte. A morte, portanto, é uma evidência contra a existência de algum Deus.
ou contra a existência de algum poder inteligente que mantenha este universo. Não existe essa possibilidade. Se a vida, pessoal, é predada pela morte, então a vida não é forte quanto imaginamos que ela é. Logo, a vida não é Deus e Deus não pode ser a vida. Se Deus é perfeito, imortal, infinito, onisciente, onipresente, onipotente, onibenevolente, então os antônimos não deveriam existir. Se Deus é perfeito, a imperfeição não existiria. Se Deus é imortal, a mortalidade não haveria. Se Deus é infinito, suas criações ou suas obras seriam perpétuas. Elas não morreriam. Se caso Deus de fato fosse onisciente, ele ajustaria a vida com precisão, para que ela nunca fosse tragada pela morte. E a morte não existiria. Nós não estaríamos aqui falando absolutamente nada sobre morte. Se Deus, Brasil, ele é onipresente, o mal, o pecado, o inferno e a morte jamais existiriam, porque não haveria espaço para as mesmas coexistirem. Se Deus ele é onipotente, obrigatoriamente o mal, o pecado, o inferno e a morte não teriam força. Não teriam poder, não teriam capacidade, possibilidade, não teriam autoridade, não teriam direito de agir, não teriam direito de decidir, não teriam direito de se opor, muito menos de se impor. Se Deus é benevolente, a incomplacência, a maldade, a crueldade não teriam como existir, Brasil. Não é possível que você não pense nessas coisas. Se Deus ele é todo poderoso, que força o mal tem para continuar de pé? De onde vem a força do mal? Senão de Deus, que é onipotente. Se Deus é bom, ele daria força para que o mal se mantivesse de pé? É isso que você acredita? O calor, uma analogia, o calor por si só, ele espanta o frio. A presença de Deus, ela não apenas espantaria o mal, mas não permitiria a existência do mesmo. Nenhuma das coisas que se opõem à natureza de Deus deveria existir. Nada que se opõe a Deus pode existir, porque isso fere seus atributos pessoais e comunicáveis. Brasil, a ideia ela é bem simples. Ora, se o mal, o sofrimento, a morte e a imperfeição existem, então Deus não existe. Ou Deus não possui os atributos da onipotência, da onisciência e da onipresença. Porque tais atributos anulariam todas estas coisas de forma natural. Vamos fazer uma comparação bem justa aqui. Assim como a benevolência ela é contrária à malevolência, a natureza santa de Deus seria automaticamente contrária à morte. Logo, a onipresença de Deus não daria espaço para que a morte existisse. Então, a conclusão que a gente tira disso é o seguinte: ou Deus não existe, ou Deus não possui controle e poder sobre absolutamente nada, ou Deus é um ser altamente carrasco e indiferente a nós. Dessas três, você escolhe a que você quiser. Brasil, a evidência da existência de Deus deveria ser tão clara como a neve, tão clara como a luz do sol. Deveria ser autoevidente, totalmente comprovável, completamente observável, mas não é. Toda noção que fazemos de Deus, eu disse, toda a noção que fazemos de Deus é de um Deus que nunca aparece. É um Deus completamente oculto, obscuro, confuso e completamente incognoscível e incompreensível. As pessoas falam tanto, os cristãos falam tanto contra a ciência, contra os laboratórios, porque Deus não pode se apresentar no laboratório. Gente, os laboratórios científicos seriam os primeiros a demonstrar provas robustas da existência de Deus, coisa que nunca ocorreu, não ocorre e provavelmente nunca ocorrerá. O Sol, por exemplo, o Sol, ele é autoevidente, Brasil. Deus, por exemplo, deveria ser mais evidente que o Sol. Perceba, é só você perceber uma coisa. Nenhum de nós precisamos estar aqui, tagarelando, advogando, promovendo debates a respeito da existência do Sol, porque o Sol, ele é autoevidente. Não é necessário um debate em torno da existência do Sol, meu pessoal. No caso de Deus,
e do mundo espiritual, existem vários defensores, tudo ali apologista. Um monte de apologistas ali falando sobre Deus. Existem vários defensores se descabelando para tentar provar que o seu Deus existe. E quem tenta provar a existência de Deus? Quem é? Os islâmicos tentando provar a existência de Alá. Os teólogos hindus tentando provar a existência de Brahma, de Shiva, de Vishnu. Está aqui os índios tentando provar a existência de Tupã. Está aqui os cristãos tentando provar a ressurreição de Jesus Cristo, dizer que Jesus Cristo é Deus. Está os espíritas tentando provar que os espíritos existem. Cada religião vai tentando provar a existência do seu próprio Deus. E cada Deus é completamente diferente uns dos outros. Então qual é o Deus que existe finalmente? E daí a gente tem o John Lennox, um dos proeminentes da teologia cristã, inclusive escreveu um livro aqui, eu tenho esse livro aqui, tá? Assim, porque a ciência não conseguiu enterrar Deus. Ora, como que a ciência vai poder enterrar o que não existe? A ciência, diferentemente da teologia, ela conseguiu provar a existência de seres microscópicos, ondas invisíveis, mas em nenhum momento ela conseguiu provar a existência de algum Deus. Algo deve estar errado na concepção que fazemos dos deuses, pessoal. Os deuses são completamente indetectáveis, e se esses deuses de fato existem, jamais entraram em contato com os humanos. E uma outra coisa importante, nenhum Deus poderia ficar oculto, não daria para ele ficar oculto, nem se ele quisesse, porque sua natureza seria e estaria claramente evidente e totalmente palpável. Eu, por exemplo, eu sou palpável para todos os organismos que moram dentro de mim. Eu sou detectável, porque todos os organismos estão dentro de mim e têm contato comigo. E como é que nós estamos em contato, em relacionamento com Deus, se todas as desgraças e todos os sofrimentos, problemas e mortes acontecem e acontece onde? Dentro de Deus? Porque nós estaríamos dentro de Deus. Deus, ele é onipresente e, como sendo onipresente, nós estaríamos dentro dele, assim como as letras estão dentro de um livro. Este livro aqui está sendo onipresente para todas as letras, desde aquelas letras que estão iniciais às últimas letras que estão aqui. Este livro está sendo onipresente. Então este livro está tendo um contato com todas as letras de diferentes formatos e tamanhos. E Deus? E Deus não tem contato com nada. Ninguém sabe absolutamente uma vírgula sobre Deus. Por isso eu digo a você, não acredite nessas coisas, não acredite nesses outros, não acredite em quem quer te vender uma palestra, sabe? Em quem quer te vender uma palestra aí por 300, 400 ou $2.000 para que você possa ter um jantar maravilhoso com esse cara aqui, para que ele possa te falar sobre coisas espirituais. Por favor, rapaz. Gente, até a massa escura ou a energia escura, ela consegue ser detectada, ela consegue ser provada através de exames e métodos científicos, mas Deus não aparece em nenhuma das análises. É impressionante. Os humanos desenvolveram todos os tipos de comunicação espacial, mas Deus ofereceu algum tipo de prova da sua existência. Quer dizer, nós temos satélites em todos os cantos, comunicação estendida, quase para todas as esferas, e Deus sequer deu um sinal de vida. E uma outra coisa, um outro grande problema. Se Deus existe, ele é de qual religião? Qual é a religião que Deus opera e que Deus está ali? Como que um teólogo deste daqui, ele vai conseguir provar que o tal Deus existente é da religião A, B ou C? Como que ele pode provar isso? Então, Brasil, vamos terminar por aqui, certo? Espero muito que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Mas entenda bem uma coisa, se Deus existisse, não poderia ser, de hipótese alguma, o Deus da Bíblia. O Deus bíblico, ele é menor. E ele é pior que suas criaturas. Por exemplo, em que tempo ou cultura é justificável o ato de lançar crianças contra as paredes
com o fim e com o objetivo de matá-las. Eu pergunto, você que está aí do outro lado, você lançaria teu filho contra uma parede para matá-lo? Ou pelo menos fazer isso para poder ensiná-lo de alguma forma? Você deixaria teu filho passar fome, passar sede, ser assolado por pestes, doenças, você podendo evitar tudo isso? Acredito que não. Acredito que você não faria isso. E se você não faz, esta é a grande diferença entre você e os deuses. Você é muito melhor que os deuses. Então, meu pessoal, muitíssimamente obrigado, agradeço a você de todo o meu coração, você que vê meu vídeo. Nossa, cara, obrigado. Mas você não sabe o trabalho que isso dá, não é brincadeira, a gente está aqui lendo, eu aqui sentado no sofá, dia, tarde, noite, sabe, madrugada para poder editar vídeo, gente, é muito cansativo, Às vezes dá vontade de jogar o balde para cima e dizer, sabe, bater o pau da barraca para cair logo, para dizer, ó, acabou com esse canal, acabou com tudo. Porque não é brincadeira, pessoal, é uma luta constante, a gente tentar, não é convencer pessoas, mas é tentar conscientizar pessoas, sabe? Enquanto isso, o mundo continua aí de mal a pior. E a gente tentando, brigando para humanizar essas pessoas. E é bem complicado. Então, muito obrigado a você que está comigo, obrigado a você que compartilha meus vídeos, obrigado a você que curte, você que está em todos os cantos do Brasil. Obrigado. Um fortíssimo abraço para você e fica na paz. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.